Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nesse domingo, um pouquinho antes do jogo Vasco e Cruzeiro, né, em São Januário, às 18h30, e nós estamos aqui na expectativa, né, do Vasco ganhar esse jogo, tem obrigação de ganhar esse jogo. O time do Cruzeiro é muito fraco também, e hoje a gente sabe que o nosso time também não tem qualidade nenhuma, né? Muita gente está falando que vai ser empate, porque os dois são horríveis, né? Tanto o Cruzeiro como o Vasco, os times são muito ruins. A própria torcida do Cruzeiro, alguns amigos meus que eu conheço que são cruzeirenses, estão dizendo que é jogo para empate, porque o nível dos dois times é muito fraco. Eu também concordo. Me perguntaram quanto seria o placar, eu falo para vocês que há 3 anos que eu não dou placar para o Vasco, e eu nunca acreditei nesses jogadores que estão dentro do Vasco há 3 anos. O time é muito fraco e não culpo o técnico, o Álvaro Pacheco, não culpo, porque eu culpo quem trouxe ele, né? Porque o cara não conhece nada do futebol brasileiro, nada do campeonato brasileiro. Podia ter trazido aí, como eu falei, eu posso estar até errado, né? Mas é uma opinião de torcedor, o Luxemburgo, o Jorginho, que conhece tudo do Campeonato Brasileiro, e traz um cara lá de fora que é complicado, né? Mas não culpo o técnico, não. Eu culpo quem trouxe ele. Então, é um jogo difícil, como eu falei para vocês. O time do Cruzeiro é fraco também. Eu fico preocupado, né? Porque a nossa torcida vai lá, que é uma torcida fantástica, que vem sofrendo há 24 anos, e é um jogo dentro de São Januário, que a gente não pode perder, porque a torcida não aguenta mais o sofrimento, né? A minha preocupação é essa, de a gente ficar afastado aí 3 meses sem poder jogar em São Januário. E aí complica mais as coisas ainda, né? Então, falo para vocês, além de torcer para o Vasco, a gente tem que torcer para o Vasco ganhar, nós temos que torcer para o Criciúma perder, vai jogar contra o Bahia, porque senão passa o Vasco. O Criciúma só tem 6 jogos e tem 5 pontos. Aí nós temos que torcer também para o Cuiabá perder, que vai jogar contra o Fortaleza, isso? Contra o Fortaleza. E nós temos que torcer também para o Corinthians perder, porque senão passa o Vasco. Corinthians e São Paulo. E o Corinthians joga em casa. E depois que entra na zona de rebaixamento, é complicado, cara. Vocês sabem disso, que é complicado. Então, eu não quero entrar na zona de rebaixamento, porque depois que entra, a gente sabe que é complicado. Aí o que acontece? A janela só vai ser aberta dia 10 de julho. Dia 10 de julho, a gente está na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno. Aí chegam os jogadores, vão entrar em forma. O que vai acontecer? Só vai jogar no segundo turno. E se nós estivermos na zona de rebaixamento, como teve no ano anterior, nós vamos brigar até o final. Porque é complicado, né? E a gente não quer isso, pô. A gente quer o nosso Vasco aí na elite. A gente quer que o nosso Vasco permaneça na primeira divisão. Mas eu falei no começo do campeonato, se nós, com esse time aí, nós íamos brigar para não cair. E hoje nós estamos arriscados a entrar na zona. Além de torcer para o Vasco, tem que torcer para os outros também perderem, né? É complicado, né? Aí tu vê aí que o Vasco está numa situação crítica. O Palmeiras vendeu aí o Dudu para o Cruzeiro. O Dudu, 30 e poucos anos,
não sei se vai render, mas o tal de Pedrinho de lá contratou o Dudu. E a gente não contrata ninguém, porque a gente não tem dinheiro. O Pedrinho, para entrar, o cara para ser presidente de um clube, o cara tem que ter um respaldo muito grande, o cara tem que ter dinheiro para bancar, entendeu? Para mim, o Pedrinho é um pau mandado lá dentro. Ontem eu escutei, mandaram um vídeo para mim do Edmundo. O Edmundo fala que está há um mês sem falar com o Pedrinho, nem pessoalmente, nem por telefone. Quer dizer, está chateado, né? Porque o Pedrinho não arrumou uma vaguinha para ele lá dentro, né? Uma cabide de emprego como ele arrumou para o Felipe, né? Então, é isso que acontece no nosso Vasco, né? É difícil você conseguir acreditar nessa turma que está lá dentro. O Pedrinho, como comentarista, foi um cara maravilhoso. 3 anos o melhor comentarista, ganhando não sei quanto lá na rede de esgoto. Aí veio para o Vasco. Alguém está pagando o salário dele, pô. Quem vai pagar a comida dele, o aluguel, o PTU, o condomínio dele? Ninguém, cara. Ele que tem que se virar. Então alguém está por trás disso tudo, né? Então a gente fica triste, né? De ver a situação do nosso Vasco. Nós temos aí um jogo contra o Cruzeiro hoje. Depois, acho que é quarta-feira contra o Juventude, fora. E depois a gente pega o São Paulo dentro de casa. E como eu falei para vocês, né? 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Se nós estivermos na zona, cadê os jogadores que tem que vir para o Vasco? Já começar a trazer agora, para quando virar dia 10, os caras já poderem jogar logo na primeira semana. Que aí tem aquele negócio, vou registrar o cara, botar no BIP. Aí demora pra caceta, isso tudo prejudica o nosso clube de regata Vasco da Gama. Eu fico triste, né, cara? Eu fico triste mesmo de ver o Vasco nessa situação, como vascaíno. Aí perguntaram para mim, qual vai ser o resultado hoje? Eu falei, cara, eu não dou resultado há 3 anos, porque eu não acredito nesse time do Vasco. Há 3 anos, sinceramente. Tá aí os caras que eu vou na live deles, que perguntam quando vai ser o resultado, eu não consigo dar o resultado, porque eu não acredito nesse time do Vasco da Gama. É muito fraco. Nós não temos laterais direitos, nós não temos zagueiro, nós não temos meio de campo, nós não temos jogadores de frente, né? Só o Verratti ali que luta sozinho ali todo o tempo todo. Mas vamos jogar em casa, né? Com a obrigação de ganhar. E a minha preocupação maior é que a torcida, como eu sempre falei lá atrás, como aconteceu naquele jogo que o Vasco ficou 3 meses sem jogar em São Januário, eu cansei de falar. Esse jogo não era para ser em São Januário. O jogo Maracanã, cara. Mas nem o Maracanã a gente consegue jogar porque o Flamengo e o Fluminense dizem que são donos do Maracanã. E a gente não tem moral. O Maracanã a gente sabe que é do estado do Rio de Janeiro, não é de ninguém, mas eles estão administrando lá, né? E o Vasco não entra com a liminar para levar o jogo para lá. Não pode ser domingo, tem jogo de outros adversários. Acho que não tem nem jogo no Maracanã hoje. O Flamengo joga fora, o Fluminense jogou ontem, era jogo do Maracanã. Para nós botarmos nossa torcida lá, para não prejudicar o clube, porque a torcida já está desesperada, não aguenta mais nada. A torcida não aguenta mais uma derrota dentro de São Januário. E a gente entrar na zona de rebaixamento. Está arriscado entrar, se dependendo dos outros resultados aqui. Então, é triste, cara, a gente vê o nosso Vasco assim. Aí eu vejo o pessoal me perguntando se eu confio na gestão do Pedrinho. Claro que não, claro que não. Pedrinho foi o melhor comentarista durante 3 anos na rede de esgoto. Ele tinha um salário bom lá.
Aí ele veio para o Vasco, alguém está bancando o Pedrinho, alguém está comprando, está bancando o Pedrinho. Ele não está lá de graça, sem receber, ele paga IPTU, ele paga condomínio, tem que sustentar sua família. Aí a gente fica triste, né, cara? De ver essas coisas que estão acontecendo no nosso Vasco. Mas, como eu sempre falo para vocês, isso aqui é um papo de torcedor para torcedor. Se eu estiver errado, vocês podem até me criticar. Mas, sinceramente, eu não acredito nesse time do Vasco da Gama. O Vasco não tem lateral direito, sempre falei isso. O Paulo Henrique era reserva do Atlético Mineiro, ninguém queria. Puma Rodrigo já errou várias vezes, não marca ninguém. Até que no ataque ele vai até bem. Essa zaga do Vasco é horrível. É horrível. Até que o Léo, dá para aproveitar ele no Vasco, lá um reservinha, jogando algumas partidas, que ele fez boas partidas no Vasco. O Piton também. Agora não tem meio de campo, cara. Cai tudo, sobrecarga em cima desses jogadores, né? Aí amanhã, de tanta bola que vai no gol do Léo Jardim, uma vai entrar, uma ele vai falhar. Aí vocês vão botar a culpa no Léo Jardim. Porque o time não tem habilidade nenhuma, não tem credibilidade nenhuma. Aí vocês vão criticar o goleiro do Vasco, como criticaram vários outros que passaram pelo Vasco. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer hoje pro Criciúma perder, pro Bahia, vamos torcer pro Corinthians perder pro São Paulo e vamos torcer pro Cuiabá perder pro Fortaleza. Senão, nós estamos arriscados a entrar na zona de rebaixamento e ser gozado mais uma vez, como a gente vem sendo gozado há 24 anos. Que é uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu acho que o cara, para ser presidente de um clube, o cara tem que ter grana. Depender dele. A minha opinião é essa. O cara, ó, eu vou ser presidente do Vasco, ou de qualquer outro clube, eu tenho que ter grana, eu tenho que ter um respaldo. Não é depender de possibilidade. É o que acontece com o Pedrinho. O Pedrinho não tem grana, pô. Como é que um cara desse pode assumir uma responsabilidade dessa? Não pode, cara. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo com o nosso Vasco. O Paê provavelmente não joga hoje. Eu também não estou acompanhando muito, como eu falei para vocês, né? Eu estou com outros problemas meus aqui, resolvendo. Aí falei para vocês desde o começo que o Paê, 37 anos, não vai jogar o Campeonato Brasileiro todo. Já ficou fora no começo do campeonato. 3, 4 jogos, e agora vai ficar mais 2 jogos fora, ou 3, não sei. Então, cara, Felipe Coutinho, uma andorinha não faz verão. É muito difícil, né? É muito difícil. Seu Pedro Paulo, pelo amor de Deus, vou ser sincero, eu não acredito. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Um jogador só não vai fazer o Vasco sair dessa situação que está. E como eu falei para vocês lá no começo, né? Nós vamos chegar a 16 rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se tiver na zona de rebaixamento, nós estamos fodidos. A verdade é essa. Vou ser bem claro, fodido. Que para sair de lá é complicado. Mas, como torcedor do Vasco, né? Eu estou torcendo aí pelo Pedro Paulo. Não sou contra. E uma boa vitória do Vasco hoje. Saudações vascaínas. Uma boa tarde para todos. E vamos vencer, né? Vamos vencer.